maioria das pessoas gosta ou a maioria das pessoas gostam? Olá, eu sou a professora Silmara e hoje eu estou aqui para trazer um português simplificado. Vocês vão entender como usar essa expressão e outras expressões como 1 milhão de pessoas, um grupo de pessoas, mais de 1000 pessoas. Vem comigo! E para isso eu vou apresentar 3 grupos de expressões e um caso especial. Os grupos são expressões de coletivo, expressões de número e expressões de parte. O caso especial vai ficar com a expressão mais de um. Vamos começar? O primeiro grupo com as expressões de coletivo, quais são essas expressões? A maioria, grande número, a maior parte, um bando de, uma porção de, um grupo de ou uma multidão de. Agora vamos entender como usar essas expressões, começando com a expressão a maioria. Vamos aí para a frase: a maioria das pessoas chegou atrasada ou a maioria das pessoas chegaram atrasadas. Eu posso dizer para vocês que as duas expressões estão corretas. Vocês podem usar o verbo no singular, chegou, ou vocês podem usar no plural, chegaram. Por quê? Qual é a lógica? Quando vocês usam o verbo no singular, chegou, ele vai concordar com a maioria, ok? A maioria está no singular e o verbo vai concordar no singular, chegou. Mas, quando vocês usam a expressão com o verbo chegaram no plural, ele vai concordar com o resto da expressão, que é pessoas. Nesse caso, a maioria das pessoas chegaram atrasadas. Esse chegaram está concordando com pessoas. Por isso, há as duas possibilidades e elas estão corretas. Mas eu quero destacar uma coisa. De acordo com a gramática, o que é mais plausível é usar com o verbo no singular, ou seja, a primeira frase. A maioria das pessoas chegou atrasada. Mais uma vez, as duas formas são corretas, mas a gramática, sendo mais rígida, ela aceita melhor a primeira frase. Vamos pegar mais um exemplo de expressão de coletivo. Um grupo de, Um grupo de torcedores invadiu o campo. Um grupo de torcedores invadiram o campo. Relembrando, a primeira frase, que está com o verbo no singular, invadiu, está concordando com a expressão um grupo, porque está no singular. E na segunda frase, invadiram, está concordando com o restante da expressão, que é torcedores. Verbo no plural e torcedores no plural. Relembrando, é possível utilizar as duas formas. Sim, a gramática, sendo mais rígida, aceita melhor a primeira forma no singular, porque concorda melhor com a expressão um grupo. Mas vocês podem usar as duas possibilidades. Vamos observar uma coisa. Quando vocês dizem a maioria das pessoas, nós temos duas possibilidades para o verbo. A maioria no singular ou das pessoas no plural. Mas, se vocês quiserem substituir a expressão das pessoas pela expressão do pessoal, vamos ver como é que fica? A maioria do pessoal chegou atrasada. Ou, a maioria do pessoal chegaram atrasados. Observem, a maioria do pessoal, nós temos aí a maioria no singular e do pessoal no singular. Então, o verbo vai ter que concordar com a expressão que está completamente no singular. Não existe a possibilidade de colocar a expressão no plural, pois não há nada dentro dela que esteja no plural. A maioria no singular e do pessoal no singular. A frase 2 estaria incorreta. Vamos ver mais um exemplo. Um grupo de gente invadiu o campo. Ou, um grupo de gente invadiram o campo. Mais uma vez, um grupo de gente. Um grupo no singular, de gente no singular. Então, o verbo vai ter que concordar com essa expressão que está completamente no singular. Se vocês colocarem no plural, ele não estará concordando com nada. Estará incorreto. Então, para isso, a segunda frase está errada e o correto é utilizar a primeira frase. Um grupo de gente invadiu o campo. Então, para resumir, simplificar esse caso, por via das dúvidas, coloque tudo no singular.
Porque, como vocês viram, no primeiro caso, a maioria das pessoas chegou atrasada, existem duas possibilidades, no singular e no plural. Já o segundo caso, a maioria do pessoal chegou atrasada, não existe outra possibilidade além do singular. Então, de uma vez por todas, coloca tudo no singular e acaba a confusão e as dúvidas também acabam. Agora vamos para as expressões de números. Quais são? Metade de, meio mundo de, um terço de, um quarto de, 1.000.000 de, um dos que. Vamos descobrir agora? Começando com a expressão metade de. Vamos ver aí uma frase. Metade dos alunos não veio. Ou metade dos alunos não vieram. Vamos relembrar aquela questão. Nós temos aí a expressão metade de, que está no singular, e temos alunos, que está no plural. Então, o verbo concordaria com as duas possibilidades. Podemos colocar no singular para concordar com metade. Então, a frase fica metade dos alunos não veio. Ou podemos colocar no plural para concordar com alunos. Ficaria metade dos alunos não vieram. Estão lembrados? Vamos continuar agora. Outro exemplo de expressão de número. Um terço. Um terço das crianças usa o celular. Ou um terço das crianças usam o celular. Novamente, um terço tem ideia de plural, mas ele está escrito no singular. E das crianças está escrito no plural. O verbo vai concordar com as duas possibilidades da expressão. Pode concordar com um texto que está escrito no singular ou pode concordar com o das crianças que está escrito no plural. Então, as duas possibilidades de frase são corretas. Assim como vocês viram nas expressões de coletivo, o mesmo se repete nas expressões de número, porque nós temos as duas possibilidades dentro da expressão, uma parte singular e uma parte plural. Mas, para destacar a questão da gramática, ela considera mais aceitável, mais plausível, não que esteja errado, mas ela aceita mais a primeira parte, ou seja, a que tem singular concordando com a expressão. O verbo no singular concordando com a expressão de número do singular. Então, as primeiras frases desses dois exemplos são as mais plausíveis pela gramática. Agora vamos para o último grupo de expressões, que são as expressões de parte. Quais são? Cerca de, mais de, menos de. Agora vamos dar uma observada na aplicação dessas expressões de parte. Vamos entender que com ela não temos escolha, ou é ou é. Vamos ver agora. Cerca de 20 pacientes não conseguiram. Mais de 5.000 alunos se atrasaram. Menos de 30% dos imóveis são alugados. Observem que os verbos estão no plural. Conseguiram, se atrasaram e são. Porque para o caso das expressões de partes, vocês só podem colocar no plural. Então, não temos outra escolha a não ser concordar com o plural da expressão. Mas de 5.000 alunos é uma ideia de quantidade maior, mais. E menos também é uma ideia de quantidade, apesar de ser menor, mas é uma quantidade. Diferente de você falar um. Então, nós temos aí expressões de quantidade que também já tem essa própria ideia do plural e devem usar sempre com o verbo no plural, certo? Agora vamos observar o caso especial com a expressão mais de um. Vocês viram que lá no mais de, ela é usada somente no plural, mas quando colocamos com a ideia de mais de um, temos duas possibilidades de uso e vão depender do contexto. É importante saber qual é o contexto para saber como vai usar o verbo concordando com a expressão. Vamos observar o primeiro caso desse especial aí, que é quando a expressão tem um sentido geral. Por exemplo, mais de um jogador se feriu. Mais de um, ok. Mais de uma loja foi inaugurada. Então, a ideia de geral, o verbo vai estar sempre no singular, certo? Agora, quando essa expressão mais de um passa a ideia de reciprocidade, aconteceu entre duas pessoas ao mesmo tempo, uma afetando a outra, então a gente vai colocar o verbo no plural, porque foram as duas pessoas que executaram a ação.
Vamos observar. Mais de um vizinho se ajudaram no local. As pessoas se ajudaram, então foi mais de um. Nesse caso, a ideia de reciprocidade, um ajudando o outro, faz com que o verbo fique no plural, porque não foi apenas uma pessoa, foi um grupo se ajudando. Outro exemplo, mais de uma irmã se abraçaram. Mais uma vez, temos um ato de reciprocidade, de mutualidade. Uma pessoa abraça a outra. São duas pessoas realizando a ação, então o verbo tem uma ideia de plural para poder abraçar essas duas pessoas que estão se abraçando. Entenderam essa ideia da reciprocidade? Quando os dois estão fazendo o ato do verbo um para o outro. Então, para resumir tudo que a gente viu até agora, dos 3 grupos de expressões e do caso especial, que a gente foi distribuir em relação aos usos do plural e singular, como é que poderíamos resumir, sintetizar as ideias? Para o singular e plural, nós podemos usar as expressões de coletivo, né? Um grupo de, um bando de, e as expressões de número, 1 milhão, um terço. Já para o grupo somente do plural, as expressões de parte, cerca de, mais de, menos de. E por último, o caso especial com a expressão mais de um, a depender do sentido, pode ser singular ou plural. Quando ela tem uma ideia geral, afetando a todos, ela é singular. Quando ela tem uma ideia de reciprocidade, afetando um ao outro, uma ação conjunta, ela tem o uso do verbo no plural, para relacionar as duas pessoas. Então, gente, por hoje é só. Eu espero ter contribuído para sintetizar o uso dessas expressões e que vocês não precisam ter mais dúvidas em relação a isso. Quando for para ser singular, coloca tudo no singular. E se for plural, respeita ao plural, certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima!